Olá a todos, estamos aqui na 22ª edição do Happy Hour da BDC e terceira edição dos nossos podcasts com associados. O principal objetivo é trazer um pouco dos nossos associados para que eles falem principalmente de suas empresas, do que eles fazem, para divulgar um pouco as suas capacidades, os seus produtos. E estamos aqui hoje com o Gonçalo, da Data Crítica, o grande parceiro, o grande amigo, um associado de primeira mão. Vamos lá, Gonçalo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Conte um pouquinho aí de você, um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da Data Critical. Então, obrigado aí, é um prazer estar aqui com o Tossi, o professor Tossi, que eu sempre Imagina, chamo assim. Professor, que é isso. Acho ele muito competente e fico muito feliz de estar aqui. E obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa empresa, né? Que ela se confunde bastante com a infra que o Tossi trabalha hoje. Então, a minha origem é de data center mesmo, mas nos primórdios, né? Então, eu trabalhei... Você também é da época do CPD. Era, da época do CPD, exatamente. Cartão perfurado. Cartão perfurado, é isso aí. O primeiro pendrive que se ouve na história é o cartão perfurado. Quando eu falo isso, o pessoal fala, nossa, onde tem isso? Eu falei, pesquisa na internet. Aí trabalhei Telesp, IBM, Mercedes-Benz. Na Mercedes até foram 24 anos trabalhando com esta parte, né, de grande porte. Aí houve a descentralização, que eu costumo falar que a Microlândia chegou, né? Microlândia, para bagunçar tudo. Aí você tinha um ambiente centralizado e controlado. Hoje você tem a Microlândia, tudo descentralizada, né? E que você tem que ter o maior controle, principalmente segurança, né? Então essa é a minha história de trabalho, e de lá para cá trabalhei numa empresa de infraestrutura que é a Seco TI, uma grande empresa. Lá eu conheci meus sócios, vou falar um pouquinho de cada um deles, né? E aí nasceu a ideia de ter uma empresa, quando a empresa, a Seco, ela já estava saindo do mercado, entrando outra, e eu achei por bem, né, conversar com algumas pessoas e montar a Data Critical. Então a Data Critical, ela surgiu a princípio para prestar serviços de movimentação, né, que nós fazíamos muito bem feito, né? Eu costumo dizer, até algumas pessoas me chamam de pai do Movie. O Moving Man. Moving Man. Aí todo esse processo nasceu lá desde a IBM, né? Nós viemos da IBM, daí foi para Mercedes, aí tinha o Maitá, que era uma empresa da Mercedes, eu fui desenvolvendo esse processo, aí veio a T-System. Sim. Trabalhei 2 anos na T-System e depois saí. Fui ser diretor na Tecnocomp, já com esse propósito para ter movimentação de data center e outros serviços em data center, mais relacionado à TI, não, a TI TIC, né? Que é a parte de tecnologia da informação e comunicação, não só a parte de infraestrutura. Aí quando eu saí da Tecnocomp, fui para a Seco, e cheguei na Seco, aprendi o que é uma infraestrutura de data center. Eu fui ver mesmo o que são as disciplinas de data center. Aquela que você dá aula, você domina muito bem. Então, fui aprender. Aprendendo lá, conheci algumas pessoas que, quando a Seco encerrou as atividades, eu saí e montei a Data Critical. Quando foi isso, Gonçalo? Foi em 2020. 2020. Em 2020 nasceu a Data Critical. No meio da pandemia. No meio da pandemia, aí. Que legal. Quando nós montamos em fevereiro, né? Ela nasceu praticamente no dia 10 de janeiro, através de uma reunião, onde eu conversei com algumas pessoas. Nessa reunião nasceu a Data Critical. Saí de lá e já criei o domínio. Estava na discussão do nome e tal, fui lá, criei um domínio. No dia seguinte, o meu sócio me liga, o Maurício Barra, fala: esse domínio, essa empresa já existe o nome na Austrália. Eu falei, como assim, Data Critical na Austrália? Fomos pesquisar e já existia. Aí nós acrescentamos TI. Aí ficou Data Critical, Tecnologia da Informação. Daí ficou diferenciado. E de lá nós nascemos, logo quando nós montamos a empresa, um amigo meu ligou: pô, você já montou a empresa? Já. Aí eu preciso prestar um serviço. Daí fomos prestar um serviço de cabeamento e movimentação para uma pequena empresa. Aí fizemos e começamos a crescer nesse segmento. Aí, passado uns 2 anos, mais ou menos, fiquei sabendo que o Tadeu tinha saído, né? O Tadeu é um excelente profissional. Sim. Liguei para ele, marcamos, fizemos uma reunião e ele veio encabeçar a parte de infraestrutura e de obra. Física. Exato. Tinha o Maurício Barros, que comandava a parte de automação,
e o Tadeu veio para comandar a parte de projetos e obras, tudo. Aí eu trouxe já o Mário comigo para fazer a parte de TI, complementando o TI, e eu comecei a encabeçar os negócios, porque era mais experiente, sou mais experiente, né, dado a vivência que temos, né, e comecei a encabeçar. Hoje eu sou o CEO, procuro trabalhar com negócios, né, mais voltado ao segmento de TI, onde a gente usa a infraestrutura para aportar os negócios de TI. Então, a Data Crítico nasceu desse propósito, né, de ser uma empresa consolidada no mercado de TI e engenharia. Então, a gente usa esses dois segmentos, digamos. Né? Então, a vinda deles engordou a empresa. Hoje a gente oferece serviços como movimentação de data center, físico e lógico. Físico é mais fácil, né? Porque você vai lá, bem mais Mas fácil. mesmo assim é um processo extremamente complexo, né? É complexo. Que normalmente as pessoas, né, elas acabam negligenciando um pouco essa atividade, achando que é uma coisa muito simples, e não é. Exatamente. Porque normalmente são atividades com um tempo muito reduzido e tem que estar tudo muito bem planejado. Exato, você lembrou bem. Ele parece um processo fácil, né? Porque as pessoas falam, é só tirar um cabinho daqui e colocar. Só que não são um cabinho, são vários cabinhos, né? E vários tipos de cabinhos. Cada cabinho tem um destino, tem um porquê de estar lá, né? Então, a gente tem uma documentação muito bacana, né? Que ela faz o mapeamento de tudo, faz o desenho as is. Aí vamos projetar com o cliente como vai ficar. E a gente mapeia, depois tem as aquisições, você mapeou, você vai levar. Quando você vai levar para aquele ambiente já planejado, tem toda a aquisição que você tem que ter de infraestrutura, de cabeamento, tudo, para aportar e você ter o sucesso nessa movimentação. Por isso que aí está o segredo, né? E em lógico, é mais complicado um pouquinho. Um lógico que nós fizemos... Eu gosto da simplicidade que o Gonçalo fala aqui, mais complicado um pouquinho. Não é, mas é muito mais complicado. É, lógico que é um pouco mais. E nós fizemos a Secretaria da Fazenda lá em Belém, né? Isso eu posso falar, porque ele me autorizou a falar do processo. E foi assim, ele queria uma movimentação lá em Belém sem parada. Aí eu tenho uns especialistas dentro da empresa na parte de TI, ainda mais na parte de sistemas operacionais e de aplicação. Fomos lá, fizemos todo o levantamento físico, aí agregamos o lógico. O lógico ele tem uma particularidade muito legal, que você fala assim, qual é o serviço que não pode parar? Cara, esse serviço. Ah, quem processa esse serviço? Daí você tem as aplicações, aí você tem os sistemas operacionais, você tem o armazenamento. Aí essa complexidade junta, a gente cria um negócio que a gente chama de índice cruzado. O que está aqui, que processa lá, que interliga ali, e falar assim, seu ambiente é dual? Ah, é. Aí você vai verificar a dualidade. Porque se for dual e dependendo da característica da dualidade, é mais simples um pouquinho. Aí você dá uma parada em algumas coisas. E para fazer essa movimentação sem parada, tem um negócio que eu chamo de coexistência. Você tem que ter um ambiente novo coexistir com o antigo. Isso é bem complexo. Você vai falar, o que eu vou ligar, o que eu vou levar? Aí vai criando as ondas de movimentação física junto com o lógico. Por isso que eu chamo de índice cruzado. Aí você tem um planejamento geral. E quando nós terminamos, foi num domingo, ficamos 4 dias movimentando. Começamos numa quinta, daí foi quinta, sexta, sábado, domingo, tudo à noite de madrugada. E na segunda-feira cheguei lá, o cliente estava muito satisfeito. Não tivemos paralisação, ninguém reclamou de nada, ninguém soube que movimentou. Aí você vai embora quando? Eu falei, vou embora na terça. Você passa aqui. Aí eles fizeram uma reunião onde eles bateram palma. Que gostoso, para a junção, boa, né? Foi uma delícia. Você se sente assim e fala, nossa, que felicidade, que você fez um negócio. Realmente, ele é difícil, atrelado com movimentação física e teve um sucesso muito grande. Tanto é que o cliente fala, o que precisar falar de você, eu falo. Pode falar. Pode falar. Que bom. Pode falar em meu nome. Eu falei, que bom, que legal. Isso é muito bacana. Então, esse é um dos serviços da Data Crítico. Outro é o que nós trabalhamos junto com vocês. Conta um pouquinho das experiências de vocês fornecerem a infra completa, as soluções completas. Isso é muito bacana, porque eu vejo assim que nós somos o Maurício Tadeu, ele costuma falar, não sai dessa mão
a quantidade de empresas que fazem o que a gente faz com tudo completo. Então, nós temos um portfólio que adquire data centers pré-fabricado, e da sua empresa a gente adquire, monta o data center, monta todo o recheio, né, que tem ar-condicionado, a parte elétrica, sistema elétrico, sistema de cabeamento, a parte de monitoramento. Então, a gente faz como um todo, desde a instalação, o comissionamento, depois a ocupação, que é a movimentação e dá vida para o data center novo, é quando ele fica vivo mesmo, operando, e quando ele é necessário, e o monitoramento. Aí a gente montou uma central de monitoramento hoje, está lá no Jabaquara, a gente está expandindo, acho que em 1 mês e meio a gente já tem essa expansão. Que interessante. Vai ser um NOC não só aplicado para a infraestrutura, ele vai ser um NOC aplicado para um serviço como um todo. Desde a parte de entrada de aplicação, processamento, até o uso da infraestrutura. Então, aí que entra um outro pulo do gato. A gente está desenvolvendo uma IA para fazer isso. Então, que interessante. A gente vai ter uma appliance que esse appliance ele vai ficar indoor, ele não vai sair outdoor. A gente vai colocar algumas barreiras com firewall, tudo, porque ele vai aprender o modus operandi dentro de um data center e as necessidades daquele data center. Porque, cara, você tem... Todo equipamento tem um tempo de vida, a gente chama de MTBF. Dentro das características que o fabricante recomenda. Quando você leva ele para um outro ambiente, ele não está mais naquela característica recomendada ou vai estar. Depende. Então, depende da oscilação. Então, essa IA de manutenção, de gerenciamento e de monitoramento, ela vai aprender isso. Ela aprendendo isso, ela vai gerar relatórios, ela vai gerar cálculo de probabilidade de dar problema em alguma peça, algum componente, porque tem equipamento assim, né? Quando você leva um carro no mecânico, você troca determinada peça, daqui a pouco quebra outra. Porque aquela que estava fraca ficou forte e ela força a outra. Acaba quebrando. Então, é um conjunto. Isso é um outro serviço que a gente vai oferecer. Então, falando do ambiente completo como um data center, que a gente oferece é desde a instalação, comissionamento, a ocupação e o monitoramento. E vocês também fazem, eu aqui fazendo comercial, né? Vocês também fazem a parte de survey, a parte de levantamento do estado atual, a proposição de melhorias de instalações existentes, certo? Certo. Recentemente a gente foi chamado por uma empresa lá do Sul, que eles tiveram problema com o data center deles, para fazer o assessment. Então, o assessment era completo. Então, nós fomos lá, fizemos levantamento, geramos relatórios e geramos informações para que ele mude o ambiente dele, para que não aconteça mais essas quedas. Né? Então, isso nós fazemos também. Obrigado por ter Ou seja, você pega de ponta a ponta, né? Desde a identificação dos problemas do cliente até a entrega de novas instalações ou de retrofit com monitoração e gerenciamento, e futuramente com o IA também. Exatamente. Com o analítico do parque dele. Que legal, Gonçalo. Bacana. E o que você participando aqui, está sempre participando com a gente nos happy hours, tal, o que você acha do que a gente promove para essa integração das pessoas no mercado? Eu vi a Associação Brasileira de Data Center nascer desde o primórdio lá com o Gustavo. Aí eu vi ela crescendo, e hoje ela é uma entidade, não sei se chama de entidade, qual que é o nome que eu daria? Eu não sei, é uma entidade, é uma entidade de representação de um segmento de negócio, de uma classe. Muito importante, dado a sua presença lá dentro, que é muito importante, porque vocês desafiam o mercado, vocês vão conhecendo, traz as pessoas que trabalham nesse mercado, faz o desafio de ter um happy hour aqui uma vez por mês, onde se encontram fornecedores, se encontram concorrentes, discute novas tendências do mercado, mesmo sendo concorrente, o pessoal quer saber o que vai acontecer com o mercado, né? Sim. Isso é muito bacana. E fora os treinamentos que vocês dão, né, que evolui assim, a mão de obra no mercado, né? As pessoas que não tem um data center ou quer ter, vão começar a aprender das disciplinas, ver as dificuldades, ver o sucesso. Isso é muito legal. E o primeiro curso que eu vi do Gustavo chama Tem um Data Center, e agora?
Esse foi o primeiro que marcou, que eu fui lá, logo quando eu saí da SEC, fui para lá e treinamento muito bacana. Então, eu acho a associação muito importante para o momento do Brasil. Vocês estão apoiando Redata, estão indo lá, estão cobrando, participando de todos os eventos, você dando palestra no Brasil inteiro, falando da sua expertise, falando do mercado de data center, o momento que o Brasil está vivendo hoje. Hoje é um momento único, Sim. que a gente tem uma oportunidade muito grande de crescer. Isso eu vejo o apoio muito grande da associação. Que bom. Uma última mensagem para a gente encerrar? A mensagem é essa, né? A tecnologia ela é muito mutante. Em sendo muito mutante, hoje às vezes sempre corre atrás, né? Eu queria estar um pouquinho mais, eu queria andar do lado, não correr atrás. É isso aí. Então a BDC ajuda a gente a chegar nesse nível. Que bom. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gonçalo. Obrigado a todos. Valeu. Muito obrigado pela